Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, até aqui o nosso bom Deus tem nos ajudado. A palavra do Senhor diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu gostaria hoje de agradecer a todos vocês que estão participando, você que já fez a sua inscrição em nosso canal, que tem ajudado a compartilhar a mensagem do Senhor, o Evangelho de Jesus. Eu gostaria de convidar você também que ainda não é inscrito em nosso canal, que faça a sua inscrição em nome de Jesus. Bem, querido, na lição anterior, nós vimos Jesus revelando o seu plano de redenção ao perdoar e curar aquele paralítico na cidade de Cafarnaum. E hoje nós veremos mais uma face da nossa redenção. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. O tema de hoje é: Ele veio salvar os pecadores. O texto é o livro de Mateus, capítulo 9, do versículo 9 ao versículo 13. Bem, querido, o Evangelho é as boas novas da redenção. Nele, nós encontramos o nosso eterno Salvador, que nos amou de tal maneira que assumiu toda a nossa culpa, a culpa de nossos pecados lá na cruz. Jesus veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos em seus pecados. O Evangelho de Cristo é um convite à redenção. Ele é um convite ao arrependimento e ao perdão. Jesus não pode salvar pessoas orgulhosas que acham que não precisam do perdão de Deus, mas Ele pode salvar todos aqueles que batem no peito, como o publicano que foi orar no templo. Ele bate no peito em arrependimento e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou apenas um pecador. Este é o conteúdo da mensagem de hoje. Mateus 9:9 diz assim: E quando Jesus saiu dali, ele viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Ele disse: Siga-me. E ele se levantou e o seguiu. O texto diz aqui, querido, que após Jesus perdoar e curar aquele paralítico, então ali, movido pelo Espírito Santo, agora Jesus saiu da sua própria casa e no caminho ele encontrou um homem chamado Mateus, que era um publicano, um cobrador de impostos. Mateus era odiado pelos judeus daquele tempo porque ele era um cobrador de impostos. E muitas das vezes ele extorquia o povo para tirar vantagem e se enriquecer desonestamente. Jesus, querido, chamou Mateus para se tornar um discípulo dele. Talvez você esteja pensando: mas por que Jesus chamou um homem corrupto como Mateus para seguir a ele? Bem, querido, esta é a dinâmica do Evangelho do Senhor Jesus. Ele veio ao mundo para buscar e salvar todo aquele que estava perdido. O texto diz que Mateus então logo se levantou e seguiu Jesus. Aqui vemos a prontidão de Mateus para seguir a Cristo, e esta é a resposta que Jesus espera de todos nós, de todos aqueles que recebem o convite do Evangelho da Graça. Mateus deixou aquele trabalho desonesto para seguir a Cristo. Por isso, ele perdeu o emprego, mas encontrou um destino. Mateus perdeu uma boa renda, mas encontrou a honra. E essa honra, querido, foi tão grande que esse evangelho que nós estamos estudando hoje, foi ele quem escreveu. Mateus 9:10 diz assim: Estando então Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Querido, Mateus ficou tão surpreso e feliz com a chamada de Cristo que ele organizou um banquete de despedida em sua própria casa. Mateus queria honrar Jesus.
Ele queria confessar publicamente aos seus amigos que agora era um discípulo de Cristo. E além disso, Mateus queria também apresentar os seus amigos, publicanos e pecadores, para aquele que veio ao mundo buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. O texto aqui diz que Jesus estava com seus discípulos na mesa dos pecadores. Naqueles dias, eles faziam suas refeições reclinados sobre a mesa. E por isso, os fariseus se escandalizaram com Jesus e perguntaram aos seus discípulos, aqui em Mateus 9, versículo 11. E vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com os publicanos e com os pecadores? Os líderes religiosos incriminaram o Salvador por se associar com aqueles pecadores. Veja bem, Jesus não estava lá para farrear com eles. Tem muitos cristãos no dia de hoje que se unem com pessoas para se embriagar e escarnecer, mas Jesus se unia para influenciar eles, para levar todos eles até o trono da graça de Deus. Mateus 9, 12. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus, ao ouvir a pergunta dos fariseus, então deu uma boa resposta que levava todos eles a uma profunda reflexão. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Os fariseus se consideravam espiritualmente saudáveis e por isso não estavam dispostos a se confessarem necessitados de Jesus, o Salvador dos pecadores. Na verdade, todos eles estavam espiritualmente muito doentes e precisavam com urgência de uma cura interior. Mas, em contrapartida, lá estavam os publicanos, lá estavam os pecadores, sentados aos pés do Salvador, famintos pelo perdão de Deus, famintos pela graça salvadora que há em Cristo Jesus. Mateus 9:13. E Jesus disse: vão e aprendam o que significa: eu quero misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Aqui, Jesus então se despediu dos fariseus, levando eles a mais uma reflexão. Vão e aprendam o significado daquilo que Deus disse: misericórdia eu quero e não sacrifício. Bem, querido, os fariseus e os religiosos daqueles dias eram zelosos em seus cultos litúrgicos e nos rituais de sacrifício, mas eles não tinham amor pelas pessoas em sua volta. O coração deles estavam frios, endurecidos e sem misericórdia. Aqui aprendemos uma lição muito importante sobre a verdadeira religião. A palavra religião vem do verbo religare, ou seja, o propósito dela é nos ligar ou nos levar até Deus, nos levar a amar Ele sobre todas as coisas e também a amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Por isso, nós não podemos nos prender nas liturgias e nos rituais da religião, e sim em Deus e nas pessoas. O coração de um religioso ritualista é frio, duro, incompassível, mas o coração de um cristão verdadeiro é quebrantado, fervoroso e cheio de misericórdia. Então, aqui Jesus finaliza o seu discurso com o nosso tema da mensagem de hoje: pois eu não vim chamar justo, mas sim pecadores. Só para concluir a mensagem de hoje, querido, Jesus veio ao mundo para fazer a vontade de Deus, para resgatar a humanidade de volta para os braços do Pai. Quando Jesus citou Oséias capítulo 6, versículo 6, dizendo que Deus queria misericórdia e não apenas sacrifício, e depois Jesus finalizou dizendo que Ele veio ao mundo salvar os pecadores,
Jesus então estava revelando que cumpriu perfeitamente a vontade do Pai, citado pelo profeta Oséias. Lá na cruz, Jesus revelou a sua grande misericórdia por nós que somos pecadores. E lá na cruz, através do seu sacrifício em nosso lugar, ele revelou a sua grande compaixão. Jesus disse que ele não veio chamar justos, porque a Bíblia diz no livro de Salmos capítulo 14, versículo 1 ao 3, e no livro de Romanos capítulo 3, do versículo 10 ao 19, que Deus olhou para a terra e ele não viu nenhum justo sequer. Toda a humanidade, em todas as gerações, se corromperam e por isso todos necessitam de um médico e de um salvador. E Jesus é o nosso médico, Jesus é o nosso salvador. Mas, querido, o que Jesus nos ensinou aqui hoje é que o seu chamado à salvação só é eficaz para aqueles que agem como Mateus e como aqueles publicanos, para aqueles que reconhecem que são pecadores e que precisam de um Salvador. Jesus não pode curar os orgulhosos e Ele não pode salvar pessoas que se consideram justas aos seus próprios olhos e que não precisam de arrependimento e nem de um Salvador como aqueles fariseus. Por isso, queridos, sejam imitadores de Mateus e não de fariseus. E abra agora as portas do seu coração e creiam e confesse o nome de Jesus, o nome daquele que veio ao mundo para salvar os pecadores. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, porque nós reconhecemos como Mateus e como aqueles publicanos. Nós nos assentamos aos teus pés agora, Jesus, aos pés da cruz. Olhamos para a cruz, olhamos para a tua redenção. Reconhecemos, meu Deus, que não há na terra nenhum justo sequer, que todos pecaram e que todos carecem da glória de Deus. E nós sabemos, meu Deus, que o seu plano era enviar Jesus para nos resgatar do nosso pecado, para nos levar de volta à tua comunhão. Por isso nós cremos em Jesus como nosso Senhor, cremos em Jesus como nosso Salvador e nós nos rendemos aos seus pés como Mateus e como aqueles publicanos. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã.